Olá, essa é a nossa disciplina de Operações Unitárias 1 e na aula de hoje, nossa 10ª aula, nós daremos início ao tópico Cominuição. Fundamento teórico da cominuição. O que significa cominuição? É a fragmentação de partículas. Quando nós falamos de um sistema de cominuição, estamos falando então de um conjunto de operações de redução de tamanho de partículas, como por exemplo, minérios, executado de maneira controlada e de modo a cumprir objetivos pré-determinados. Então, quando nós falamos de processo de cominuição, ou seja, de redução de tamanho de partículas, basicamente estamos falando de britagem e de moagem. Nós vamos ver que a britagem é uma operação que trabalha com sólidos maiores, ou seja, mais grosseiros, enquanto a moagem trabalha mais com partículas mais finas. Pode ser preciso reduzir o tamanho das partículas para permitir o manuseio do material e facilitar, por exemplo, o seu transporte de forma contínua. Quando a rocha, então, é extraída, ela é muito volumosa e pesada. Para facilitar esse transporte, utiliza-se caçambas, quando o material é um material mais grosseiro, e quando nós temos materiais mais finos, nós podemos utilizar vários tipos de transportadores, como, por exemplo, o transportador do tipo de correia. Quando esse material, no entanto, está na forma de um pó mais fino, facilita-se o transporte por meio do bombeamento de polpas em solução aquosa. Um outro motivo pelo qual nós desejamos reduzir o tamanho das partículas é facilitar a separação de um componente desejado que está misturado nessa estrutura complexa desse minério, por exemplo. No caso dos minérios, aquele minério de interesse, ele está misturado com vários outros constituintes que nós chamamos, então, de ganga, que não é desejada. Em alguns processos, a separação se dá por transferência de massa entre uma fase e outra. Nesses casos, é necessário, então, reduzir o tamanho da partícula para se aumentar a área superficial dos sólidos e, assim, aumentar, por exemplo, a velocidade da transferência de calor e massa em alguns processos, como nós temos aqui, por exemplo, a secagem. Então, se eu diminuo o tamanho da partícula, eu reduzo o tempo de secagem, porque seca de forma mais rápida. Um exemplo também que a gente pode dar aqui, nessa parte de extração, seria, por exemplo, a extração de óleo a partir da soja, em que nós temos, então, que fazer a laminação da partícula para que nós possamos, assim, aumentar a velocidade de transferência de massa do óleo, que inicialmente estava contido dentro da partícula, para o seio do fluido solvente que vai ser utilizado aí durante a extração. Um outro exemplo é aumentar a efetividade na mistura de partículas. Os fertilizantes em pó, por exemplo, eles são mistura de vários materiais, em que cada material fornece um micro ou um macronutriente diferente. Essas matérias-primas, elas são, então, moídas, às vezes micronizadas, que é uma moagem bem fina, para que esse pó, ao ser misturado, forme, então, uma mistura que seja aí homogênea, e eu posso dizer que aquela mistura tem uma composição constante pré-determinada. A redução de tamanho também pode melhorar a comercialização de produtos, uma vez que se deseja que um produto tenha uniformidade de tamanho e de forma. Um exemplo disso são produtos alimentícios e minerais. Quais são, então, os princípios físicos da redução de tamanho de sólidos? Um sólido de tamanho inicial grosseiro pode, então, ser quebrado de diversas formas. Uma delas é a compressão. A compressão, então, eu faço esmagamento grosseiro de materiais que são mais duros. Então, fazendo essa força de compressão, eu faço a ruptura da minha partícula, que nesse caso, desse exemplo, quebrou em duas. Então, geralmente, o que acontece? Existe dentro da rede cristalina ou amorfa dessa partícula alguns pontos que são mais suscetíveis à quebra. Então, quando a gente coloca essa força de compressão sobre a partícula, ela quebra exatamente naqueles lugares onde ela tinha essa facilidade maior de quebrar. E ao redor da trinca onde ela se quebra, forma-se também uma certa quantidade de finos, de partículas mais finas. Uma outra forma de fazer essa quebra é através do impacto. Nós vemos aqui esse exemplo de uma bala atravessando um copo. Então, nesse caso, o copo, que era a nossa partícula inteira, ao sofrer o impacto dessa bala, a partir desse ponto de impacto, eu faço, então, a quebra dessa partícula inicial em várias outras partículas de tamanho menor.
As forças de impacto são muito utilizadas na moagem, tanto grosseira, média quanto fina. Outra força utilizada para redução de tamanho é o cisalhamento. Esse exemplo que a gente tem aqui da serra, ele é um ótimo exemplo de cisalhamento. Então, eu pego a serra, que tem ranhuras, e faço cisalhamento sobre uma determinada partícula. Então, ela é mais indicada para materiais menos duros, que não são abrasivos, como, por exemplo, aí a moagem fina. Mas existem, então, algumas características do material que nós devemos avaliar para poder escolher qual dessas forças que provavelmente vai promover aí a redução dessa partícula de uma forma mais fácil. Então, deve ser levado em conta a dureza do material escolhido. Então, nós vimos aqui, por exemplo, materiais mais duros são mais suscetíveis à compressão do que o cisalhamento. A estrutura mecânica daquele material, o teor de umidade desse material e, no caso, aí, a sensibilidade térmica desse material. Algumas diferenças aí principais entre as operações de britagem e moagem. Basicamente, a britagem ela trabalha com partículas maiores, mais grosseiras. A britagem utiliza mais as forças de compressão e de impacto e ela promove baixas relações de redução de tamanho. A britagem preferencialmente ocorre a seco e a operação ela deve ser repetida, então, diversas vezes, uma vez que essa relação de redução de tamanho é pequena. Então, nós vamos ter várias etapas de britagem, mudando o seu equipamento, até a gente obter um tamanho adequado para a próxima etapa, que é a moagem. Então, nós teremos várias etapas de britagem, cheguei num tamanho menor, que eu consigo, então, passar para a moagem. A moagem trabalha, então, com partículas mais finas. Na moagem, utiliza-se muito de processos de abrasão e arredondamento, em que vai se quebrando, então, as arestas dessas partículas provenientes da britagem. Na moagem, obtém-se maiores relações de redução de tamanho do que na britagem. A moagem ocorre preferencialmente a úmido, porque como se trabalha com partículas muito finas, a moagem a úmido vai ajudar a evitar a formação de poeiras. Essas poeiras, uma vez que se eu estivesse trabalhando a seco, eu poderia estar colocando em risco, né, a vida das pessoas que trabalham ali ao redor. Além disso, a formação de pós, dependendo das quantidades, pode levar aí à formação de explosão devido a poeiras. Um outro motivo de se realizar a moagem a úmido é facilitar o transporte dessa polpa, que vai sair, então, do moinho, para as próximas etapas de purificação, né, desse minério, por exemplo. Então, nós temos aqui um exemplo de um circuito clássico de comunição. Então, nós temos aqui uma grelha. A grelha separa aqui o material fino. Apenas o material grosseiro foi, então, colocado dentro de um britador de mandíbulas. Então, eu faço a britagem, o produto fino que vai sair daqui mistura com aquele fino que veio da grelha e entra num britador cônico secundário. Desse britador cônico secundário, nós passamos por um terciário. E o que sai desse terciário passa por uma peneira. E essa peneira remove aquele material que já está pronto para a parte da moagem, enquanto pega os grossos e volta ele aqui para dentro do britador cônico terciário, fechando essa parte do circuito aqui, para garantir, então, que todo o material que vai entrar na moagem consiga passar nessa peneira aqui e esteja na granulometria adequada. Então, vem aqui para um moinho, nesse caso de barras. Do moinho de barras, nós colocamos para um moinho de bolas. Do moinho de bolas, passa para uma caixa onde eu faço, então, o bombeamento dessa polpa para um ciclone. O ciclone é um equipamento que vai fazer a separação das partículas ou por diferenças de tamanho ou densidade. Os finos são, então, separados aqui na parte superior, enquanto essas partículas aqui mais grosseiras são devolvidas aqui para a parte da moagem no moinho de bolas, até que, então, eu consiga sair nessa corrente aqui, aquele tamanho desejado para as próximas etapas do meu processo. Durante, então, a implementação de um circuito de comunicação, os principais gastos envolvidos não são exatamente com a compra dos equipamentos, e sim com os custos de energia, que são os custos energéticos que vão estar envolvidos durante aquela quebra das partículas, tanto nos moinhos quanto nos britadores. A maioria do gasto das instalações de comunicação são provenientes das etapas de britagem e moagem.
Então, aqui nós temos um exemplo do nosso sólido, né, que vai ser aqui quebrado. Ele sofre, então, uma certa deformação, porque ele está sofrendo aqui, nesse caso, a força de compressão daqui e daqui. E ele vai ficar em estado de tensão até que, ultrapassando o limite da ruptura, as partículas vão, então, aqui se romper. Então, o trabalho necessário para fazer essa quebra, fragmentação desse sólido, ele vai ser proporcional ao aumento da superfície dos sólidos que vai ser produzido. Então, quando eu quebrei aqui, formei várias partículas, eu estou aumentando essa área superficial. Então, quanto mais eu quebro, né, mais energia eu vou estar gastando aí para fragmentar esse sólido. As leis de comminuição, que são as leis de Kick, Hittinger e Bond, são leis, então, empíricas que podem ser obtidas a partir, então, de uma equação diferencial. Então, a variação do trabalho consumido vai ser proporcional, então, esse K é uma constante de proporcionalidade, tá? A variação de tamanho que eu estou gerando aqui, tá? Para fragmentar uma unidade de massa de sólido com uma variação de tamanho menos dd de 1 sobre d elevado a n. Então, dependendo da fase da britagem, dependendo da quantidade do aumento dessa área superficial, esse valor de n, do parâmetro n, pode mudar. Então, por exemplo, n vale 1 na lei de Kick, ou seja, essa equação, quando n vale 1, ela pode ser aplicada aí nas primeiras fases do britamento, quando eu não tenho uma variação muito grande da área superficial do meu material. A lei de Hittinger é n igual a 2, que é para moagem fina, então eu vou estar aí aumentando muito essa diferença de área superficial inicial e final. E nós temos aí a lei de Bond, que é uma lei mais geral, né, que pegaria aí todas as fases de britagem e moagem, que o n vale 1,5. Então, substituindo valores diferentes de n aqui, nós chegamos nessas 3 leis, né, da comminuição. Então, a primeira lei que foi criada, na verdade, a mais antiga, é a lei de Hittinger, que colocava n igual a 2. Essa lei diz o seguinte, que a nova área superficial produzida pela fragmentação, ela vai ser diretamente proporcional ao trabalho útil consumido. Por isso, né, então, quando eu pego d e elevo ao quadrado, eu tenho uma unidade de área. Ele é mais aplicado aí para moagem fina. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, daqui do moinho. Então, eu estou entrando aqui com a partícula de diâmetro D1. Então, esse moinho vai exercer um trabalho para a fragmentação desse sólido, que vai, então, mudar a área superficial das partículas por causa da fragmentação e vou criar partículas de tamanho aí, né, D2. Claro, nós vamos ter uma distribuição de tamanho, tá, pessoal? Então, aqui, o que nós podemos pegar? Nós vamos pegar a nossa equação, né, que a gente colocou no slide anterior. Nós vamos integrar esse trabalho de 0 a W. E nós temos aqui o K, que é uma constante, né? E nós vamos, então, integrar esse tamanho de D1 até um tamanho de D2 com 1 sobre D ao quadrado dd. Fazendo essa integração, nós chegamos, então, no que nós chamamos de primeira lei da comminuição, em que o trabalho consumido para a fragmentação de sólidos é uma constante C, que multiplica essa constante K, que multiplica 1 sobre D2 menos 1 sobre D1. Então, essa aqui é a primeira lei da comminuição. Lembrando aí que o D2 é o diâmetro do produto e o D1 é o diâmetro da alimentação. Aí você fala assim, mas qual o diâmetro? O maior, geralmente, se utiliza D1 e D2 como sendo o D80, ou seja, é aquele diâmetro em que 80% das minhas partículas é menor do que aquele valor. Aqui na lei de Kick, em que n é igual a 1, ela é aplicada nas primeiras fases do britamento, quando, então, as modificações da extensão superficial elas não são tão importantes. Então, substituindo aquele n por 1 e integrando, né, essa equação, nós obtemos aí a segunda lei da comminuição, em que o trabalho consumido é um CK que multiplica o ln de D1 sobre D2. Então, a lei de Bond, em que n vale 1,5, a energia consumida para reduzir, então, o tamanho desse material, ela é inversamente proporcional à raiz quadrada do tamanho. E esse enunciado surgiu, então, da integração dessa equação, fazendo n igual a 1,5, nós encontramos aí a terceira lei da comminuição. Então, o trabalho consumido para poder realizar essa fragmentação é dado por essa relação, que é conhecida aí como a terceira lei
da comminuição, e que nós podemos ver aqui que o D1, que também em alguns livros é chamado de F, é o D80. E que o D2, que também é chamado de P, tá? Relacionando aí o produto, é o D80 do produto. Então, nós temos aqui que esse WI aqui é o índice de trabalho do material, é um valor tabelado, definido, então, como o trabalho necessário para reduzir a unidade de peso do material de um tamanho inicial até uma granulometria 80% passante em 100 micras. Quando a gente fala do WI, pessoal, que é um valor tabelado para vários materiais, ele vai estar em tonelada curta, tá? Então, toda vez que vocês verem um ST, o S é de short, tá? Então, a tonelada curta, ela equivale a 907 quilos. Vai existir alguns exemplos que nós vamos precisar fazer essa transformação. Essa equação aqui, se nós usarmos a potência consumida para realizar esse trabalho, tá? Em HP, esse C que aparece nessas equações, ela é a capacidade, ou seja, quantas toneladas por hora eu estou alimentando, tá? E D, que são os diâmetros, né? Nessa equação aqui, tem que estar em centímetros e o WI em quilowatt-hora por tonelada. Então, o valor do K vai valer 0,134 para trabalhar com essas unidades que a gente colocou aqui, ok? Mas nós também vamos encontrar, em alguns livros, outras variantes dessa mesma equação, com, às vezes, algum valor de K diferente, devido a usar os diâmetros também em outra unidade. Vamos agora fazer alguns exercícios de consumo energético em britadores e moinhos. No exemplo 17, que é um exemplo do livro do Gomide, na página 98, fazer uma estimativa da energia necessária para britar 100 toneladas por hora de calcário, desde um diâmetro D80 de 5 centímetros até o diâmetro final de 8 mesh. 8 mesh, pessoal, corresponde a 0,236 centímetros. E foi falado também que a britagem ocorreria a seco. O livro traz, então, a utilização da lei de Bond na resolução desse exemplo. Quem são os nossos dados? Então, o D1 é o nosso diâmetro inicial, que é 5 centímetros. O D2 é o D80 do produto, que é 0,236 centímetros. O C, a capacidade, então, de britagem, quanto de material eu vou moer, que é 100 toneladas por hora. O WI a seco nós ainda não temos que encontrar, pegar na tabela e precisamos calcular aí, né, quem é a energia necessária para fazer essa britagem. Utilizando aí, então, a lei de Bond, então nós temos aqui a equação, em que já substitui o K, né, valendo aí 0,134. Lembrando aqui que vai sair um consumo de em HPs, ok? E para utilizar esse K desse valor, os diâmetros têm que estar aí em centímetros, que nós já estamos aqui, então, com as unidades adequadas. Então, nós precisamos agora encontrar o valor do WI. Nós podemos ver nessa tabela que ela apresenta índice de trabalho para materiais moídos aí a úmido, tá? Se a moagem for, então, considerada a seco, nós devemos multiplicar por 1,34. Então, nós achamos aqui o calcário, o valor do índice de trabalho é 12,74. Como é a seco, nós vamos multiplicar por 1,34 e encontramos aí o índice de trabalho desse material. Agora, nós podemos aí calcular a energia consumida. Então, a energia consumida é o 0,134, que multiplica o C, que multiplica o WI, que multiplica 1 sobre a raiz de D2 menos 1 sobre a raiz de D1. Nós encontramos aí, então, que vai ter um consumo energético de 368 HPs. O próximo exemplo, exemplo 18, está na página 99 do livro do Gomide, é sobre britagem de hematita a úmido. Então, a operação ela é feita num britador de cilindros lisos. Atualmente, gasta-se 1/4 de HP com o britador vazio e 14 para britar 6,4 toneladas por hora, saindo aí de um diâmetro inicial D1 de 3 milímetros até um diâmetro final, né, D80 do meu produto, de 1 milímetro. Se reduzir o espaçamento dos cilindros pela metade, quanto será gasto de energia? Faço uma estimativa pelas 3 leis da comminuição. Então, nós vamos aqui fazer o cálculo utilizando as 3 leis. Então, na alimentação, eu tenho um D80 de 0,3 centímetros, certo? 3 milímetros, né? O produto aí é de 0,1 centímetros.
E o C é 6,4 toneladas por hora. Nós sabemos que o britador vazio já consome 1/4 de HP. E quando o britador está nessa condição, já consome aí 14. Então, significa que 13,75 é o que eu estou consumindo só na parte da moagem em si, né? Descontando aí a parte do britador vazio. Então, quando eu trabalho com o rolo na posição inicial, a distância entre os dois cilindros do rolo na posição inicial, a gente vai gastar 13,75 HP. Eu coloquei esse 2 asterisco aqui para a gente pensar nessa segunda condição, que é quando eu vou aproximar esses dois rolos pela metade. Então, eu vou pegar a distância que eu tinha e trazer pela metade. Isso vai impactar onde, pessoal? Vai impactar no diâmetro do material que vai estar saindo. Então, se eu reduzir o espaçamento dos cilindros pela metade, isso significa que eu também vou estar formando um produto mais fino. Então, aqui o D2, nessa segunda condição que nós vamos avaliar, ele vai ser a metade do que estava saindo na condição 1. Então, pela lei de Rittinger, quando a gente dividir quem é a energia consumida na condição 2 pela energia consumida na condição 1, né, porque tem que ser proporcional aqui, o que a gente observa? Que o CK aqui vai ser comum aos dois, a gente vai poder cortar. Então, na verdade, a quantidade de material que eu estou moendo é a mesma nos dois casos e as propriedades do material também, tá? Então, o que vai influenciar aqui, na verdade, é só essa redução de tamanho. Então, eu vou cortar esse com esse, vou passar o W multiplicando e a gente consegue, então, encontrar quem seria essa energia consumida agora. Então, eu vou substituir agora os valores de D2 e de D1 nessa condição nova e na condição inicial, né? Substituindo, então, esses valores. Ó, a energia consumida inicialmente com o rolo mais afastado era 13,75, que multiplica 1 sobre 0,05 menos 1 sobre 0,3, né? Que o D2 e o D1. E aqui, dessa nova condição, e aqui 1 sobre 0,1 menos 1 sobre 0,3, nós chegamos aí aproximadamente 35 HPs. Fazendo um cálculo similar a esse, utilizando aí a lei de Kick, nós vamos só substituir a equação da lei de Kick, cortando aqui de novo, ó, o K e o C, tá? Nós chegamos nessa relação, isolando, então, essa energia consumida nessa condição nova, nós temos essa equação, podemos agora substituir os valores, certo? Então, ó, substituir a energia consumida. Como aqui eu estou dividindo diâmetro por diâmetro, pessoal, nesse caso, tanto fazia usar em milímetros quanto em centímetros, certo? Porque aqui eu estou dividindo diâmetro por diâmetro, então a unidade vai cortar. A gente encontra aí cerca aí de 23 HPs. A lei de Kick, comparada com aquela outra lei, ela leva em conta um consumo de energia bem menor. Porque a equação parte de um pressuposto que não vai ter uma alteração tão grande de área superficial. Ou seja, eu não fragmentei tanto essa partícula. Como o N da lei de Bond é 1,5, o resultado que a gente espera obter da lei de Bond é algo entre as duas leis que nós fizemos aqui anteriormente. Então, pela lei de Bond, ó, eu substituí aqui, tá, a equação da lei de Bond para a condição nova e para a condição inicial. Né, nós vamos cortar toda essa parte aqui, né, sobra só isso aqui. E aí, isolando aqui a nossa energia consumida nessa nova condição, substituindo, então, os valores, né, dos diâmetros, a gente chega, então, num consumo energético aí de cerca de 28 HPs. Tá? Vocês vão observar que a maioria dos livros vai trazer aí a estimativa, né, do consumo energético mais pela lei de Bond. Então, como atividade individual dessa aula, eu sugiro que vocês façam a leitura, né, no livro de tratamento de minérios, na 5ª edição, da parte sobre os princípios de fragmentação. Sugiro também que vocês refaçam os exercícios que nós fizemos aqui e, como atividades da empresa, que vocês baixem catálogos de britadores e moinhos, que vocês coloquem no site da empresa de vocês vídeos sobre os tipos e princípios de funcionamento de britadores e moinhos. Atualizar também o site com vídeos sobre os elutriadores, que foram tema da aula anterior. E também vocês agora têm completas condições de finalizar aí o projeto orientado de elutriadores. Vejo vocês na próxima aula.